uma marca e levar ao mercado. Em 10 anos a gente passou de 0 para 500 mil hectalitros por ano. Isso é bem legal, né? Pelo menos para mim parece bem legal. Nós desenvolvemos nossas técnicas, eu vou falar um pouco sobre isso amanhã. Nós acabamos vendendo a empresa e daí eu fui para a Bélgica e descobri o maravilhoso chocolate lá, voltei a estudar, fui para a faculdade de chocolate, criei uma empresa de chocolate, criei uma marca de chocolate e também vendi essa empresa, e amanhã eu vou falar um pouco sobre isso e sobre o que eu aprendi nessas duas empresas. Hoje é hoje, isso não é 10 anos atrás, não é 20 anos atrás. E o que eu quero mostrar para vocês é uma empresa relativamente nova de São Francisco. 2 amigos meus começaram essa empresa e eu adoro as técnicas que eles utilizaram no desenvolvimento da marca deles e da cerveja deles. O Nathan jogou esses frascos para vocês. Eu tenho algumas garrafas aqui dos meus amigos, eu não vou poder jogá-las em vocês. Ninguém deve ir para o hospital hoje. Mas se você quer algumas amostras pequenas, eu vou estar colocando aqui, servindo. Sim, senhor. I can't hear him. Eu preciso do microfone para poder traduzir. Então eu vou falar sobre a cerveja Almanac. Existem 2 cervejeiros caseiros de São Francisco. Um tem uma empresa de marketing, uma agência, e o outro trabalha com telecomunicações. E eles queriam criar um novo produto. E se você não sabe, nos Estados Unidos tem quase 4.000 cervejeiros. Oficialmente, em torno de 3.500, tem mais ou menos 4.000. 2 cervejarias abrindo por dia, podem imaginar, isso é incrível. Então a pergunta é, como que você cria uma empresa com tantas pessoas tentando entrar nos negócios? Não haverá tantos varejistas e atacadistas? Como se faz para entrar? Então, eles usam um ditado que é da fazenda para o barril, é uma analogia. No mundo dos restaurantes e dos chefes, vocês já ouviram o termo da fazenda para a mesa? Direto da fazenda para a mesa? Quem já ouviu? Então, bons chefs gostam de usar ingredientes locais nas suas receitas. Então, esse pessoal do Almanac tentaram usar essa abordagem, falando que cada cerveja que eles fazem tem ingredientes locais de agricultores locais. E enfatizaram isso. Vocês podem ver aqui, fazendeiros locais, eles enfatizam os ingredientes que eles colocam na cerveja. E qual é a questão básica da empresa? Começaram há 4 anos atrás essa empresa, eram cervejeiros caseiros, iam aos mercados dos agricultores toda hora, tentaram promover esse ethos da fazenda para o barril e o foco nos ingredientes que existe no produto deles. A estratégia fundamental para a cervejaria não ter a sua própria cervejaria, eles não tinham esse tipo de dinheiro para investir. Eles arrendavam um local e eles faziam em parceria para ficar mais rápido e colocar o produto no mercado mais rápido. Eles focavam na estação, o que é produzido em cada estação. Então eles iam ao mercado dos agricultores, desenvolviam uma formulação e colocavam na cerveja baseada na estação. Em 2011, 30 bilhões de barris. 30 barris é mais ou menos 32 hectalitros. Isso não é muito. No ano passado eles fizeram 7 mil hectalitros e este ano eles vão fazer em torno de 17 hectalitros. Então isso mostra que uma empresa jovem está crescendo bem. Vocês já ouviram falar o termo venda de elevador? Alguém já ouviu falar? Uma venda no elevador. Mostrem as mãos. Quem aqui trabalha numa cervejaria, é dono de uma cervejaria ou quer ter a sua própria cervejaria? Levantem as mãos.
Você está certo. Boa adivinhação. Então, o que eu quero falar agora é tão importante. Se você quer entrar nesse negócio, uma venda no elevador é um conceito que vem da área onde eu moro, que existem muitas empresas de tecnologia e venture capitals. Se você está num edifício alto e entra no elevador e um senhor ou uma mulher entra no elevador com você ao mesmo tempo e trabalha para uma empresa de investimentos ou uma firma grande e você quer falar com eles, uma firma de capital de risco, você tem o tempo que vai do andar de cima até o andar de baixo, até que a outra pessoa sai do elevador, para vender o seu conceito e convencê-los a ficarem interessados nisso. Então, o elevator pitch, essa venda de elevador, demora de 30 segundos a 2 minutos no máximo, onde você tem que explicar quem você é, por que você está fazendo o que está fazendo, por que você é diferente, por que você é melhor. Então é importante que você seja capaz de colocar essa história, de montar essa história, porque você não tem muito tempo para obter a atenção de alguém. Então, essa venda no elevador da Almanac, se você entende inglês, você pode ler, ou a nossa tradutora pode traduzir para vocês. Então, ouçam. As nossas ales artesanais são produzidas em colaboração com as fazendas sustentáveis da Califórnia. Cada liberação ou cada lançamento é uma cerveja única para ser desfrutada com os amigos e saboreada ao redor de uma mesa sazonal. Nós queríamos trazer o mesmo ethos da fazenda para a mesa que existe na indústria da comida, queríamos trazer para a indústria da cerveja. Você sabe qual é a procedência de seus tomates, da sua carne bovina, então por que as pessoas não estão perguntando de onde vem a cerveja deles? Fazendas verdadeiras, pessoas verdadeiras. E como a comida, quanto melhor seus ingredientes, melhor o produto final. Isso faz uma cerveja bem melhor. Eu queria que ela lesse isso, porque depois de escutá-la e ouvir a tradução e ler em inglês, você pode ter uma ideia que essa empresa está fazendo uma Amber Ale, ou uma IPA, ou uma Golden Ale. Vocês conseguem imaginar isso? Esse pessoal tem uma história por trás. Essa história torna vocês mais interessados e querem saber mais sobre isso? A cabeça fez assim, sim ou não? Então, se você quer entrar nesse negócio, para ser honesto, não é simplesmente só cerveja. Qualquer negócio, qualquer produto que você quer fazer, você tem que ter um resumo simples que torna as pessoas interessadas. Então, voltando para o ethos da fazenda para o barril, vocês podem ver ingredientes locais, ingredientes sazonais, únicos, com onde estão os agricultores, de onde eles são. É uma história. Cada cerveja que eles produzem não somente é uma cerveja com uma etiqueta bonita, tem essa história por trás que torna as pessoas mais interessadas. Por que esses dois caras entraram nesse negócio? Porque eles amam cerveja. Eles viram uma oportunidade, embora seja um mercado que tem 3.000 competidores, eles viram uma lacuna que eles podiam entrar, entrando com essa ideia da fazenda até a garrafa ou da fazenda para o barril. Então, quando você desenvolve algo, você não está somente desenvolvendo um produto, você está desenvolvendo uma marca, e a marca é a história por trás do produto. Você tem que ter uma história, você tem que ter um ponto de vista. Eu estou usando esse exemplo, que eles não estão só fazendo um Golden Ale, uma IPA, uma Amber Ale, que a maioria dos cervejeiros estão fazendo, e eles não fazem uma história. Aqui eles fazem uma história. Por que isso é interessante para o atacadista, o varejista e para o consumidor? A história é importante para tornar as pessoas interessadas. Inspire o seu público, não faça simplesmente coisas seguindo algum livro, algum guia. Seja único, seja diferente. Amanhã você verá diversos exemplos e nós vamos mostrar nas nossas empresas de chocolate e de cerveja. Seja audacioso, não fique tímido.
represente algo, seja diferente. The world needs another IPA. O mundo precisa de uma outra IPA? Talvez aqui, mas com o tempo, vocês vão precisar também de singularidade na sua cervejaria. And last but not least, E por último, don't be afraid of change. não tenha medo de mudar. Vou contar uma história no final disso aqui, como esses caras foram num caminho, descobriram que não estava funcionando, então mudaram de direção e tiveram muito sucesso com essa mudança. Almanac é California product. um produto da Califórnia, One of the do norte da Califórnia. Um dos parceiros que tinha agência de marketing decidiu voltar packaging para uma embalagem antiga do século 18 e 19 como inspiração para aquilo que ele estava fazendo. E deu uma sensação que implicava que eles estavam indo numa nova direção, sendo pioneiros nessa ideia da fazenda para o barril, da fazenda para a garrafa. Ideia. E, em geral, fazer o branding, a marca é muito importante. If you're going to spend Se você vai gastar dinheiro, gaste na imagem que você está criando para a sua empresa, é muito importante. basic analog, A analogia básica que eu utilizo é se você vai descer um corredor de cerveja na loja e tem centenas de cerveja, vai ter cada vez mais. O que faz o consumidor caminhar no corredor? Olhe seu produto. has to be some Tem que ter algum apelo que faça com que as pessoas parem e olhem. brand. Então a marca, a label vai lhe dar esse motivo para parar e olhar e pegar a garrafa na mão. Label, como é que é? Etiqueta. Essas são algumas das inspirações que eles utilizaram quando fizeram a embalagem. You can see the historical label Podem ver carried out. as etiquetas históricas, os rótulos históricos. Chamavam de carvalho velho no início. Pegaram essa ideia de uma empresa de vinhos e não puderam mais usar. Então, mas eles queriam usar o símbolo da carvalho como o símbolo do trabalho deles. E o símbolo foi migrando até chegou nesse último aqui do almanac com a árvore de carvalho em cima. Tem uma revista nos Estados Unidos chamada o Almanac dos Agricultores. Eu acho que não é comum em outras partes do mundo. Mas antes de ter rádio, televisão, o Almanac dos Agricultores era projetada semanalmente, mensalmente, sobre o tempo, o clima, dizendo para os agricultores quando que eles deveriam plantar ou colher. Então, o que é brilhante usar esse nome Almanac é que nos Estados Unidos as pessoas conhecem isso e faz com que as pessoas pensem no Almanac dos Fazendeiros, embora não tenha o nome fazendeiro aqui na etiqueta, as pessoas têm isso na mente. Why the oak tree Por que a árvore de carvalho? is tied to the earth. Porque está ligada à terra, muda sazonalmente, depende da influência da natureza, é um símbolo de força e tradição, mostra os campos de agricultura no fundo e dá aquela ideia de fazenda para a garrafa. They use sayings like Eles usam esses ditados aqui, que a cerveja é a agricultura, isso amarra as coisas. for the beers themselves. Então, para as cervejas em si, They want to make beer eles querem fazer a cerveja que eles querem. pretty good. Que é muito boa, são muito criativos esses caras, eles gostam de criar formulações interessantes. Whatever the base beer is, Qual- they look to see A cerveja de base que eles utilizam não importa, eles pensam o que eles podem adicionar para tornar mais interessante. Eles tentam muitas coisas, eles sabem que nem tudo vai dar sucesso, mas eles querem estar lá fora, eles querem ser desafiadores. what's going to work. Você nunca sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Vou dar um exemplo. Existe uma outra empresa de um outro amigo na nossa área e ele era famoso por sua cerveja azeda ou ácida e pelas suas IPAs. E ele se divertia fazendo uma cerveja sazonal. Era uma stout que era para ter um gosto de como se fosse uma coisa que as crianças tomam quando vão acampar. Era chamado s'more. É um biscoito com marshmallow e chocolate derretido junto. Então ele fez essa cerveja com o estilo s'more.
como um produto que ele lançou uma vez só e agora é 85% do negócio dele. Então ele pegou essa oportunidade de criar algo. Então não tenha medo de criar algo. Nem tudo vai funcionar. É cerveja artesanal, vai ter sabor. Nem tudo vai ficar bom, mas você tem que tentar para descobrir o que as pessoas vão gostar. Eles decidiram não fazer nada tradicional, embora as IPAs são fortes, eles acabaram decidindo fazer as IPAs alguns meses atrás, porque é muito popular. Mas tudo diferente da IPA é bem único, bem singular, diferente. Então você faz uma cerveja, você tem a embalagem. O que você faz então? Você tem que ter uma estratégia de colocar no mercado. E o que eles descobriram é que tendo tantos milhares de competidores no mercado, você tem que lutar. É bem difícil, é competitivo e caro fazer isso. Então eles decidiram tentar o produto de alta classe, colocar bastante sabor, tornar singular e talvez vender menos. Então eles experimentaram um produto mais caro para colocar no mercado como um diferenciador deles. E porque eles tinham essa ideia da fazenda para garrafa, uma das estratégias de ir ao mercado foi brilhante. Ao invés de ir para os melhores lugares de cervejas lá, eles foram para os melhores restaurantes com os melhores chefes do mundo, e os chefes entendiam essa ideia da fazenda para garrafa, e daí eles defenderam essa ideia. Então eles falavam da cerveja, os chefes, para os consumidores antes deles mesmos. Eu tenho que aprender como usar isso. Quer tentar? Quantos aqui já viram cervejarias em Brasil por aí educando restaurantes ou lojas sobre cerveja? Vocês são cervejeiros, certo? Vocês já viram as cervejarias por aí educando as pessoas, fazendo seminários? Isso acontece. Nos Estados Unidos já aconteceu muito para chegar no ponto que chegamos. Esses caras estão por aí educando. Eles estão tentando pegar as pessoas que tomam vinho para mudarem para cerveja de alto nível. Eles também querem servir para a mesa boas cervejas de chefes. É importante nas relações públicas para os PRs, para elas saberem que as empresas novas não têm dinheiro para gastar em publicidade e propaganda. Então eles precisam procurar pessoas que são líderes de opinião, criadores de opinião, pessoas de restaurantes, pessoas que influenciam na área de alimento e bebidas, para fazerem essa propaganda para vocês. Chefes locais querem alto nível. Ao invés de usar copos de cerveja, eles vão usar copos de vinho para cervejas. Eles fazem shows de rádio, vídeos, e eles vão falar com quanto mais pessoas vocês falarem, com bloggers também, quanto mais falarem, quanto mais propaganda terá. Eles não tinham dinheiro, então esse foi o tipo de abordagem que eles tiveram que usar. Na distribuição, tem tantos competidores por aí, é difícil conseguir espaço nas prateleiras. Eles brigaram por mais espaços nas prateleiras, então eles acharam que mais espaço daria mais propaganda, mas eles estavam errados. Muitos dos distribuidores de cerveja sabem como vender cervejas, mas eles não sabem como vender o conteúdo dessas caixas. Então eles foram para distribuidores que sabiam como colocar o produto, mas não sabiam como contar essa história atrás do produto.
Então eles tiveram que prestar atenção em quem eram esses distribuidores e mudar isso. Eles tiveram que usar grandes distribuidores no começo, mas eles não tinham suporte porque eles não entendiam como vender esse produto. Distribuidores especiais é que saberiam como distribuir produtos especiais e vender esses conceitos. Você tem que focar nas contas certas. Essas pessoas, essas bebidas high-end, essas cervejas não são para qualquer tipo de pessoa. Não é para qualquer tipo de loja também. Nos primeiros 12 meses, eles distribuíram por distribuidores mais especializados de produtos especiais. Quer pegar de volta? Existem muitas palavras. É uma chave para o aprendizado. Se você quer entrar nesse negócio, tenha um ponto de vista. Bote seu pescoço para fora. Diga alguma coisa que faça as pessoas lembrarem de você. Existem muitos produtos comuns por aí, mas você precisa ter um produto especial. As pessoas vão lembrar por bem ou por mal, mas elas vão lembrar. Você tem que ter uma boa cerveja. Esse é o segredo. Eu gosto de falar com as pessoas e a primeira pergunta que eu faço é: a tua cerveja é boa? Se tiver uma hesitação, então eu falo para essa pessoa: eu não quero mais falar com você, não volte a falar comigo. A bebida, a cerveja é só a entrada do negócio, é só o começo. O que é interessante sobre o que você faz, qual é a história por trás do produto? As pessoas adoram histórias, elas ficam mais interessadas quando tem histórias, tem um gancho. Todo mundo tem um passado, uma história, todas as pessoas têm interesse nisso. Pegue a pessoa certa para esse trabalho. Não hesite em contratar as pessoas certas, mesmo que você não tenha o dinheiro necessário. Muitas pessoas pensam que elas podem fazer tudo, mas elas não conseguem. Você tem que ter as pessoas certas para fazer as coisas certas que você não é bom. Então não te engane. Pegue as pessoas certas mais cedo do que tarde. Tem que ter os seus instintos pessoais. Ninguém sabe a resposta certa, mas vai com os seus próprios instintos. Não tenha medo de escutar a si mesmo. Isso é importante. Tenha paixão. Como um começo, a sua vida é o começo, a sua história. Não arruine as chances de deixando o seu ego entrar no caminho. Então tome as decisões certas cedo. Eu preciso falar de contratos de cerveja. Alguém sabe os conceitos sobre isso? Não muita gente. Cerveja de contrato, se você quer iniciar um negócio desse, você não tem tempo ou não tem um lugar certo para começar, você precisa achar não consegue achar um lugar. Aborde eles dizendo que eu quero começar uma empresa de cerveja, vocês têm capacidade extra, posso locar essa sua capacidade extra na Pete's Brewing. Foi o que a gente fez desde o início. A gente foi para uma cervejaria local e perguntei para eles se eu podia fazer minha cerveja lá. E tem um lado positivo e negativo. O lado positivo sobre fazer um contrato, se você vai para uma empresa maior, que tem equipamento melhor e maior do que o seu, eles também têm equipamento de laboratório e controle de qualidade, que é muito melhor. E você tem a oportunidade de fazer sua cerveja, entrar no mercado mais rápido, em alta qualidade, você pode crescer assim. O lado negativo de fazer uma parceria dessas é o equipamento
equipamento de outra pessoa, você tem que saber trabalhar com um parceiro, tem que ser que nem uma relação de casamento, ganha-ganha. Como um casamento, você não pode esperar que tudo vai acontecer simplesmente. Você tem que estar ali conversando com o seu parceiro, descobrindo quais são os problemas para conseguir os materiais, os equipamentos, etc. Você tem que trabalhar em cima de tudo. Mas no Brasil agora existem muitas cervejarias que têm capacidade extra. Eu já ouvi falar que mais cervejeiros estão adicionando mais equipamentos. Se você quer entrar num negócio desse, você pode contatar uma cervejaria existente dizendo que quer fazer o seu produto por determinado número de meses ou anos no equipamento deles, e talvez seja uma maneira de começar a sua empresa de uma maneira bem mais rápida e mais barata. Então, a embalagem da Almanac, vocês podem ver que evoluiu, mas a árvore de carvalho tem sido consistente. E o apelo visual é importante, e eles colocam a embalagem deles lá fora, e as pessoas escutam os feedback dos consumidores, das lojas, e acabaram fazendo modificações na embalagem. Então, eu mencionei anteriormente que eles foram numa direção e mudaram. Mesmo que todos os produtos tinham ingredientes das fazendas locais, eles estavam fazendo estilos regulares com ingredientes locais com um toque diferente. Então, no mercado, eles viram o preço que eles podiam cobrar pelos esses estilos regulares com os ingredientes locais, não era muito alto, as margens eram baixas, eles estavam competindo com muitas empresas que tinham esses estilos regulares também. Então, não era viável financeiramente para eles. Então, eles começaram um programa de colocar em barris algumas de suas cervejas, e essas cervejas estavam obtendo excelentes críticas, e daí podiam cobrar qualquer coisa. Então, imagina um estilo regular que eles vendiam por 3 ou 4 dólares a garrafa, então uma cerveja em barril estava podendo ser cobrada 15 dólares a garrafa. Era bem mais caro de fazer, mas também podia cobrar bem mais pela complexidade. Então, o ponto pivô, ao invés de vender produtos regulares, agora eles só vendem cerveja envelhecida em barris. Então, eles têm mais ou menos 2.000 barris, e é bem interessante essa migração e essa estratégia que eles utilizaram, e está trazendo muito sucesso para eles. A outra coisa é que, se você pode conseguir mão de obra de graça, esse era um produto que eles estavam fazendo, uma imperial com casca de laranja, e pode ver esse bobo aqui que foi conduzido a ficar descascando cerveja 8 horas para eles, usando uma lâmpada quente para tirar essa tampa de plástico aqui, encolhendo ela. E eu disse para eles que tinham que checar a qualidade antes de comprar essas coisas, e outros amigos que foram voluntários. Então, é uma história rápida. Nem todos de vocês querem entrar nesse negócio, mas para aqueles que querem começar uma empresa, podem obter algumas lições daqui. E se vocês querem experimentar algumas cervejas, eu vou abrir depois disso, mas muito obrigado. Se vocês têm alguma pergunta, eu estou aqui para respondê-las. Nossa, que rápido. Questions? No último sábado a gente falou por várias horas ali sobre justamente essa questão de fazer cerveja em outra cervejaria, e no Brasil é um pouco diferente, porque a gente tem algumas questões tributárias ali que teoricamente impedem de fazer serviço. Podia falar um pouquinho melhor como é que funciona nos Estados Unidos esse processo? Fundamentalmente, se uma cervejaria tem capacidade extra, significa que não estão operando de forma eficiente. Então, se você tem uma ideia de uma nova cervejaria, você vai como parceiro, tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é alugar um espaço, simplesmente, e fazer sua cerveja quando eles não estão fazendo a deles.
and ou operate under the tax. e opera abaixo do índice de impostos daquela cervejaria. Don't want to get into a lot of time about Não quero falar muito sobre isso, mas os índices de impostos nos Estados Unidos são baseados no volume produzido. another way of doing it. Outra maneira de fazer isso é There's a vehicle through the tem um veículo através do governo government sobre a propriedade alternante. Você pode operar numa cervejaria parceira com o seu próprio imposto. E dependendo do volume que você está produzindo, você pode usar uma ou outra maneira. Depende de qual é o melhor para você em termos de impostos. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Se baseia no imposto da cervejaria ou no seu imposto. Você escolhe. Alguém mais? Any other questions? I have a question. Eu tenho uma pergunta. Do you say that Você diz que hoje em dia será mais fácil. É mais fácil eu começar uma cervejaria nos Estados Unidos? Days, Atualmente é muito fácil por causa do sucesso de todo o segmento e tantas cervejarias. Tem tantas pessoas que querem investir numa nova cervejaria, então eu não consigo. É muito fácil hoje em dia para as pessoas juntar dinheiro para abrir uma cervejaria lá. Simplesmente porque você começa uma empresa dessa não quer dizer que você vai ser bem sucedido. Mas mais pessoas estão abrindo, por exemplo, em São Francisco. Nós vamos ter 10 novas cervejarias em São Francisco somente esse ano. Alguém mais? So, thank you, Pete, very much. Muito obrigada, Pete. Awesome.